A oração é a respiração da alma do crente. Enquanto o lema de muitos é cessar de orar, a Bíblia diz orai sem cessar. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagar. Jesus fica 40 dias, no 40º dia sobe. No 40º dia que ele sobe, ele deu a ordem: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando Jesus diz fiquem em Jerusalém, para que do alto vocês sejam revestidos de poder, a igreja discerne: para ser revestida de poder, ela precisa levar uma vida de oração. Jesus foi, o Espírito precisa vir. O Espírito só vem se a igreja ora. Então eles vão para Jerusalém, sobem ao cenáculo e começam a orar. Versículo 15. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Tá vendo, gente? Avivados, igreja, coisa bonitinha, porém imperfeitos. Porque 1 Coríntios capítulo 15 tem mais de 500 irmãos. Aí Jesus sobe no 40º dia. O Espírito Santo desce no 50º. Do 40º para o 50º é só um espaço de 10 dias. Só 120. Em 10 dias, de 500 o número diminui para 120. Cadê o povo? O que aconteceu? A igreja não é de Deus? É. A igreja não é correta? É. A igreja não é top? É. Por que não multiplicou? Mas por que diminuiu? Porque a igreja é feita de gente igual eu e tu. Mas por que diminuiu, pastor? É porque foi 10 dias de oração. Faz show gospel, lota. Acampamento com lanchinho, top, nós está dentro. Coloca para orar, diminui mesmo. Minha esposa dirige um ciclo de oração. Me põe para pregar toda quarta de manhã, não me dá R$1 de oferta. E aí, a gente conta, consegue, quando dá muito, dá 20 crentes lá orando. Por quê? Porque oração faz isso, diminui. Às vezes a gente diz, bora colocar a igreja para orar, que isso aqui vai lotar. Bora colocar a igreja para orar. Não, lota não, esvazia. Porque a oração tem esse poder. Irmão, se você estiver preocupado com alguma situação e você diz assim, eu vou orar para ver se Deus desmascara, eu vou orar para ver se Deus revela umas coisas. Irmão, tu vai ver muita coisa feia. A oração tem esse poder. De 500 diminui para 120, porque a oração não é ministério da maioria, é da minoria. Muitos crentes querem sentar-se numa poltrona confortável e dizer aleluia, glória a Deus, ouvir uma boa música, uma boa mensagem para casa, jantar e dormir. Poucos crentes reconhecem que só presta para ser crente quem leva uma vida de oração. O padrão da igreja é vida de oração, é comunhão com os céus. Jesus tinha uma vida de oração. Os maiores homens do Antigo Testamento eram homens de oração. São considerados maiores pela história. E só tem história quem tem raiz. E só tem raiz crente que ora. 10 dias de 500 diminuem para 120. Esses 10 dias de espera, buscando o Espírito Santo. Resultado, cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, todos 120, no mesmo lugar, 120 orando durante 10 dias. Primeiro dia, manda teu Espírito, Senhor. Segundo dia, manda teu Espírito, Senhor. Terceiro dia, manda teu Espírito, Senhor. Quarto dia, vem Espírito, tu és a promessa do Pai.
Só que Jesus havia dito que ele também rogaria ao Pai para que o Espírito Santo fosse enviado. Então, enquanto a igreja ora aqui embaixo, Jesus ora lá em cima: vai Espírito. Sexto dia, aqui embaixo a igreja ora: vem Espírito. Sétimo dia, lá em cima, Jesus ora: vai Espírito. Oitavo dia, aqui embaixo a igreja que ora: vem Espírito. Nono dia, lá em cima, é Jesus que ora: vai Espírito. No 10º dia foi o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Não foi um vento que entrou na igreja balançando o cabelo das irmãs, levantando o vestido, não. Um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, que repousavam sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. De repente, Pedro se levanta para defender que os crentes não estavam embriagados. E quando Pedro prega um sermão cristocêntrico, diz a Bíblia que quase 3.000 almas se converteram. Mas escute o que eu vou lhe dizer: não foi Pedro que fez o apelo naquele dia. Isso é muito chique. Não foi Pedro que fez o apelo naquele dia. Quando ele acaba de pregar um sermão cristocêntrico, não foi o pregador que fez o apelo aos pecadores. Foram os pecadores que fizeram apelo ao pregador. O que faremos nós para receber o que vocês têm? O que a gente tem que fazer para sentir o que vocês sentem? Aí Pedro disse: se arrependam dos pecados de vocês, porque é chegado o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Aí, irmão, quase 3.000 almas se entregaram a Cristo. Ou seja, 10 dias de oração, a igreja esvazia. Por que se marcar 10 dias de oração a gente para de vir? Porque a gente é imperfeito. Hipócrita é aquele que diz assim: eu amo orar. Orar é maravilhoso. Orar é a coisa mais boa que tem. Mentiroso. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz.